Meu nome é Antônio. Vamos agora iniciar a disciplina de Introdução à Administração para o curso de Técnico em Biblioteconomia. Nesse primeiro momento, nessa competência 1, vamos estudar e compreender os fundamentos das teorias clássicas da administração. Você pode até estar se imaginando porque nós, técnicos de biblioteca, vamos estudar teorias administrativas. Bom, ao longo desse curso, vocês vão perceber que, como as bibliotecas elas podem ser observadas como unidades de informação, elas devem ser geridas como tal. Ou seja, é importante a gente pensar que dentro da biblioteca a gente não tem só aquelas atividades a qual a gente possa direcionar como os procedimentos técnicos. Ou seja, a biblioteca ela não funciona só apenas para comprar, fazer o processamento e entregar livro para a circulação. Ela tem muito mais atribuições do que isso. Há muitas atribuições administrativas. Essas atribuições elas têm que ser incorporadas pelas pessoas que lá trabalham, pelo bibliotecário, pelo técnico de biblioteca, para que assim ela possa funcionar bem e ela possa de fato atender seus usuários. Então faz-se necessário que estudamos desde o início esses preceitos da introdução à administração, para que podemos entender um pouco mais de como esses papéis eles podem ser dados dentro desse contexto, certo? Devido à intensificação do comércio, a partir do século XVII, os indivíduos, no caso os camponeses, passaram a abandonar os campos agrícolas. Eles estavam procurando trabalho em alguns outros locais e existia uma propensão aqui, o que eles chamavam de cidades, que até então esse conceito ele ainda não existia propriamente dito, em absorver essa mão de obra através da produção. Então, aqueles indivíduos que trabalhavam no campo, mas eles tinham algum tipo de habilidade, como para ser padeiro, para ser ourives, para ser carpinteiro, tecelões, entre outras profissões, eles puderam, a partir do momento que eles migraram do campo, foram buscar trabalho nesses locais, ao qual posteriormente chamamos de cidade, e eles podiam produzir esses bens e vender para ali, dentro das feiras. Eles montaram suas oficinas no mesmo local que eles trabalhavam e a relação que eles tinham com a produção era de manufatura, ou seja, eles manufaturavam todos esses produtos, produzindo-os do início ao fim. Então, normalmente essas produções elas eram lentas, eram caras, porque eles desenvolviam todo o processo produtivo. Os produtos, de fato, eles eram únicos. Eles eram donos, uma coisa importante, da matéria-prima, ou seja, eram esses mestres artesãos, quem era proprietário, em geral, do local onde eles estavam trabalhando, era o proprietário das ferramentas utilizadas no trabalho e proprietários também daquela matéria-prima que dariam vida aos produtos que eles estavam produzindo. Pouco a pouco, esse tipo de produção ele foi obtendo um sucesso. De fato, essas feiras foi começando a movimentar uma quantidade muito grande de artesãos e de produtos, consequentemente de vendas, e esses mestres começaram a contratar o que eles chamavam de ajudantes e aprendizes, que geralmente eram jovens que, dentro dessa oficina, eles começavam a aprender aquela profissão a qual o mestre artesão estava desenvolvendo ao longo do tempo, para que no futuro esses aprendizes também pudessem implantar a sua oficina e produzir o seu produto. Normalmente os produtos eram os mesmos a qual eles tinham aprendido com o seu mestre. Ao longo do tempo, essas feiras elas foram conseguindo atingir cada vez mais e mais e mais espaço, e o que fez com que alguns mestres artesãos perceberam que a quantidade de oficinas que estavam sendo implantadas eram muito grandes e eles estavam vendendo menos. Consequentemente, eles passaram a dificultar com que esses aprendizes pudessem criar suas oficinas e ter a concorrência. Isso aconteceu no momento em que esses artesãos começaram a perceber que obtinham um lucro com essas suas produções. O lucro antes ele não era bem visto pela Igreja Católica. Esse lucro era percebido até como um pecado, ou seja, ele não deveria se vender sempre pelo preço justo. Mas, para que eles pudessem manter os negócios, esses artesãos perceberam que era importante que eles obtivessem lucro, esse lucro reinvestir no negócio e, consequentemente, produzir mais e conseguir ganhar também mais dinheiro.
A partir do momento que esses aprendizes, esses artesãos ganharam mais dinheiro, eles puderam fortalecer os seus estabelecimentos, certo? Depois investir na produção de novas formas de produção, e esse foi o cenário que permitiu que acontecesse a Revolução Industrial no final do século XIX, na Inglaterra. Esse contexto permitiu que que acontecesse a Revolução Industrial a partir do momento do alto investimento dos mestres artesãos dentro do sistema produtivo a qual eles utilizavam para poder desenvolver os seus produtos. Isso tornou a Inglaterra uma maior potência econômica durante o período compreendido entre 1840 e 1873. Todavia, na contramão desse crescimento das fábricas, a qual podemos observar através desse incremento de produtividade que aconteceu nesse período, os trabalhadores eles recebiam salários irrisórios, eles tinham turnos muito extensos de trabalho, que chegavam a durar até 16 horas. Homens, mulheres e crianças não tinham distinção em relação ao seu trabalho desenvolvido dentro dessas fábricas. Havia, consequentemente, então, a exploração dessa mão de obra muito forte, e com isso foram eclodidas várias revoltas por parte dos trabalhadores. Bom, cara aluno, até agora nós podemos perceber um pouco desse contexto ao qual levou a criação, vamos dizer assim, o advento, ao surgimento da Escola Cássio de Administração. Observamos que depois que esses camponeses saíram dos campos, criaram as suas oficinas dentro e venderam seus produtos nas feiras, o que depois permitiu com que criasse as cidades. Isso fortaleceu a produção manufatureira primeiramente, fortaleceu o capital, o ganho de lucro a partir dessas vendas e, consequentemente, um novo sistema agora de trabalho e emprego que estava direcionado a essas empresas, vamos dizer assim, que fabricavam os produtos que eram consumidos pela população. Todavia, Taylor percebeu o seguinte, que o tipo de sistema a qual essas empresas elas desenvolviam, eles eram muito precários. Ou seja, a produção, como ela era artesanal, apesar de que existia, em muitos casos, existiam máquinas que permitiam que a produção ela acontecesse, o sistema produtivo ele era pensado de uma maneira que tornava lento essa produção. Ou seja, o indivíduo, um grupo pequeno de indivíduos desenvolvia todo o produto até a sua entrega ao consumidor final. Isso fazia com que o produto ficasse caro e fazia com que também o tempo dele de entrega fosse demorado. Além disso, existia um problema que era o tipo de relação que existia entre o mestre artesão, o dono daquela propriedade produtiva, e os seus trabalhadores. Porque, como ainda tinha um resquício muito forte daquela relação entre o mestre artesão e o aprendiz, essa relação ela era meio paternal, vamos dizer dessa maneira. Não existia uma relação que fosse assim mais profissional entre esses indivíduos, o que dificultava um pouco a autoridade sobre eles. Dessa forma, dentro desse contexto, para poder fazer com que a produção ela pudesse atingir um nível maior, ou seja, que essa organização pudesse ter uma produtividade maior, Taylor ele pensou em algumas questões, dentre elas o que a gente pode chamar de administração científica, ou seja, que foi o primeiro grupo de teorias administrativas que foram publicados. Isso no seu livro, que vocês podem observar no caderno de estudo, está lá posto. A grande proposta de Taylor é a racionalização do trabalho. Racionalização do trabalho significa que é preciso pensar em todas as etapas do processo produtivo para que pudesse identificar qual a maneira que seja mais otimizada, mais efetiva para poder conseguir atingir esse objetivo. Então, existia-se a crença naquela época que aquele indivíduo que está à frente da organização, que está à frente da indústria, ele pudesse identificar de fato qual a única melhor maneira de se desenvolver determinada ação. Então, ao trabalhador só cabia executar. Então, esse gestor, ele quem tomava a frente e ele quem
e tinha a incumbência de poder identificar qual o melhor método de produção. Vocês observaram em algum elemento do filme, tempos modernos, que o sistema de produção ele era racionalizado, ou seja, ele era dividido de maneira ao indivíduo ele fazer apenas uma coisa. Essa racionalização do trabalho é a base do estudo da administração científica. Isso vocês não podem esquecer. Paralelo a essa racionalização, existia um outro conceito que chamava estudos dos tempos e movimentos. Então, ao gestor cabia ele identificar qual o movimento que fosse mais preciso para o trabalhador executar durante o seu trabalho e o tempo que se necessitaria que ele executasse esse movimento. Por quê? Porque a partir disso, se eu sei que o trabalhador ele se executar um movimento dessa maneira, como observam bem Charles no filme, ele está ali apertando parafuso, então ele vai apertar o parafuso da mesma maneira e ele vai gastar o mesmo tempo para apertar o mesmo grupo de parafusos. Então assim eu consigo identificar o nível de produtividade que eu terei ao longo desse tempo. Então isso era algo que era bastante cobrado por esses gestores, por esses donos dessas organizações. Então o foco nesse processo da administração científica é no processo interno, ou seja, no processo produtivo. Taylor pensava o seguinte: antes o processo era interessante, mas ele era lento e caro. Agora eu quero tornar o processo mais rápido e barato. Então, a partir do momento que eu tiver vários trabalhadores, tiver uma esteira que vai passando a parte do produto e o trabalhador ele vai se preocupar só em fazer aquela parte do produto a qual e já o manual já explicou e ele vai fazer de acordo com o tempo e movimento posto, eu vou conseguir otimizar o meu processo produtivo. Então, o trabalhador, a ele não cabia pensar se estava certo ou se estava errado, não cabia ele identificar qual era a melhor maneira de fazer. Cabia ele só fazer, só executar de acordo com aquilo que estava sendo posto no manual. E como é que as empresas garantiam que, de fato, os indivíduos executariam de acordo com aquele preceito que estava sendo posto? Porque a supervisão era cerrada, é o que a gente chamava. Vocês observam também no filme que existe determinado momento que Charlie Chaplin ele se perde na hora que está executando o trabalho e logo chega o supervisor e começa a reclamar com ele e fazendo com que ele vá prontamente voltar ao seu trabalho dentro do ritmo que seria aquele ritmo adequado. Então essa supervisão cerrada fazia com que os indivíduos eles fossem obrigados a desenvolver o trabalho daquela maneira ao qual eles tinham que fazer conforme os gestores já expuseram. Então, a divisão do trabalho, ela existia e ela era muito forte, não cabia ao funcionário entender como todo o processo produtivo funcionava, cabia ele entender só aquela pequena parte a qual ele estava designado. Essa divisão do trabalho era algo que era um preceito também posto por Taylor, porque ele dizia que se eu divido o trabalho e eu deixo cada funcionário executando apenas pequena parte do trabalho, mas ele executa essa pequena parte de maneira boa, ou seja, de maneira rápida e eficiente, eu vou conseguir ter um grupo maior de produção, eu vou conseguir ter uma produtividade muito maior ao longo de determinado período. E para que eu pudesse motivar os funcionários a executar o trabalho, Taylor pensou nisso também. Ele pensava, porque não adianta só colocar a pessoa lá e fazer com que essa pessoa execute o processo de trabalho de acordo com o que eu estou dizendo, se ela não vai angariar nenhum benefício com isso. Claro que ele, baseado nos estudos de Adam Smith, ele percebeu que o ser humano ele precisa de algo para poder fazer com que ele possa se interessar mais por aquele processo. E Adam Smith dizia que geralmente esses elementos que devem levar o ser humano a se interessar mais por um processo está muito relacionado às suas vontades, sua única vontade. Então, Taylor utilizou o benefício monetário. Ele usou bônus por produção. A partir de determinado limite, a partir do momento que o funcionário ele conseguia exceder aquela produção, ele recebia um bônus financeiro por isso, ou seja, ele recebia uma quantidade específica de dinheiro para poder com que ele fizesse aquela produção a mais. Então, a partir disso, eu consigo fazer com que os indivíduos, eles, de fato, eles possam se dedicar mais ao processo de trabalho, porque eles estão ganhando mais por isso. Até hoje, esse tipo de benefício financeiro, ele ainda acontece, ele ainda ocorre e faz parte do processo de trabalho. Então, fica muito claro para a gente que, dentro da administração científica,
o foco era processo interno. O funcionário, ele é como se fosse um apêndice da máquina. O funcionário é uma parte da máquina que ainda não existe, ou seja, o funcionário, toda a intelectualidade que tem nos indivíduos, ele era simplesmente ignorado e ele era usado só como força de trabalho. Então, acreditar-se na administração científica que quanto mais eu possa modificar o meu ambiente para que possa melhorar o processo de trabalho, maior a minha produtividade. Só que essa modificação no ambiente está relacionada ao aspecto físico. Ou seja, se eu conseguir fazer com que o funcionário tenha um movimento mais otimizado, se eu conseguir fazer com que a minha esteira de produção ela possa ter um caminho que permita com que o funcionário, de fato, ele possa fazer melhor esse movimento. Inclusive, depois, tem uma empresa que a WE, ela estava tentando relacionar a luminosidade dentro da produtividade do funcionário, ou seja, esse aspecto físico ele era tão forte nessa questão que eles estavam tentando fizeram um estudo que é chamado estudo de Hawthorne para tentar identificar qual seria a luminosidade que permitiria com que os funcionários eles pudessem ser mais efetivos na sua produção. Esse é o limite, o que a gente conhece entre a escola clássica e a escola de relações humanas. A escola de relações humanas só vamos estudar agora. Bom, a escola de relações humanas, ela veio na sequência da escola clássica de administração e surgiu, como falamos agora, a partir dos estudos de Hawthorne, a qual tentava relacionar a influência da luminosidade na produtividade do funcionário, usando aquela ideia ainda da escola clássica de que existem preceitos objetivos e aspectos físicos que influenciam na produtividade do funcionário. Então, o interessante dessa pesquisa, desse estudo, foi porque o resultado que eles encontraram foram totalmente diferentes do que eles esperavam. Porque, já que eles acreditavam fortemente que existia a influência direta do aspecto físico na produtividade do funcionário, eles acreditavam que existia uma iluminação que fosse ótima, ou seja, tem um determinado índice de luz que vai fazer com que produza melhor. Mas, ao contrário, o que eles perceberam foi que existia a produtividade, ela modificava independente da luminosidade independente da luminosidade que estivesse sendo exposta. Ou seja, não existia uma relação direta entre se eu tiver mais ou menos luz com mais ou menos produtividade do funcionário. Essa produtividade ela não era influenciada por essa luminosidade. Então, o Elton Maio, um psicólogo industrial que fez parte desses estudos, ele começou a perceber que existia algo por trás disso que, de fato, influenciava as pessoas a produzirem mais ou menos, que não era a luz. Inclusive, não era nenhum aspecto físico. Estava relacionado ao que ele chamou depois de ao sistema social. Ou seja, nós seres humanos somos seres sociais e dependemos das relações entre os indivíduos para que podemos gerar e identificar quais serão nossas próprias ações. Então, esse sistema social é que influenciava cada indivíduo a poder produzir mais ou menos. Então, se tem um grupo de trabalho, a qual ele chamou de grupo informal. E esse grupo informal de trabalho, que são aqueles grupos que são criados dentro do trabalho, mas que necessariamente a organização nem sabe que ele existe, como você na sua própria sala, você tem um grupo formal dentro de um grupo de colegas ao qual você se lidar melhor, você dentro do seu trabalho tem um grupo de colegas com o qual você também se relaciona melhor e vocês interagem mais e fazem mais trabalho juntos. Isso foi percebido dentro desse momento. Então, agora, a partir como esses grupos identificavam que deveriam ser a sua produção, é que de fato era a produção daquela organização. Então, esses grupos informais, eles tinham uma influência muito grande dentro de cada indivíduo. Por quê? Para que eu possa ser aceito no grupo, eu tenho que identificar como é que esse grupo age e identificar o que é que esse grupo fala para que eu possa tentar me adaptar a essa questão. Claro que eu também influencio o grupo e o grupo influencia, mais do que a organização influencia cada um individualmente. Nesse sentido, a Escola de Relações Humanas, ela trouxe essa outra perspectiva, que é a perspectiva do grupo informal e de eu identificar que existe agora indivíduos que fazem parte desses grupos e a maneira como esses indivíduos se relacionam vão influenciar ou não a sua própria produção.
E a Escola de Relações Humanas, ela também trouxe uma perspectiva interessante, que é, a partir do momento que os indivíduos eles precisam da interação entre si para poder se identificar como vão trabalhar, os incentivos eles não mais são agora financeiros. A preocupação não é o dinheiro, dentro dessa perspectiva. Saiu do foco do dinheiro para o que a gente chama de incentivos psicossociais, ou seja, eu tenho que relacionar e promover incentivos que de fato façam com que os indivíduos se sintam cada vez mais aceitos dentro do grupo, mais reconhecidos pelo grupo e fazendo cada vez mais parte desse grupo. Então, para que a organização pudesse atingir o máximo, obter o máximo da produtividade dos seus funcionários, era importante agora que ela tivesse esse foco. Tanto a escola clássica quanto a escola de relações humanas, eles tinham algo em comum, que eles negavam o conflito. Porque mesmo a escola de relações humanas, observando o indivíduo, o sistema de produção não mudou muito. Então, ainda é aquela supervisão cerrada, ainda existia aquela divisão do trabalho, a racionalização do processo de trabalho. E como a racionalização do trabalho previa de que o gestor ele deveria lá indicar como deveria se produzir, como que cada funcionário deveria agir, então não existia conflito. Era o gestor manda e o supervisor manda e o funcionário obedece. Então o conflito ele era negado, simplesmente era negado. Não existia o conflito dentro da organização, certo? Depois, na sequência da escola de relações humanas, é onde vem a escola estruturalista. A escola estruturalista, ela teve um foco também no processo interno, mas ela tiveram outras questões que fizeram refletir um pouco sobre o que até então a escola clássica de relações humanas acreditavam fortemente. Como o caso das relações entre os indivíduos dentro do ambiente de trabalho, que essas relações elas precisavam ser mais profissionais, precisavam ser mais justas, precisavam ser mais igualitárias. Também a maneira como se pensava de que, tanto na escola clássica quanto em relações humanas, existia uma única maneira certa de se fazer algo. Porque acreditava-se que o gestor ele identificaria qual a única maneira certa de executar um processo de trabalho e repassaria isso para o funcionário, que executaria tal qual foi dito. Mas a escola estruturalista, ela já começou a perceber que isso limita a produção. Então, não existe uma única maneira certa de se fazer as coisas. Existem várias maneiras que podem ser certas para se fazer algo. Então, a escola estruturalista ela partiu desse pressuposto. Partiu do pressuposto de que existem várias maneiras de se fazer algo e várias maneiras podem levar a bons resultados. Porque não existe um melhor resultado, existem bons resultados para determinado contexto a qual está se querendo trabalhar. E é importante identificar esse contexto e identificar qual o melhor caminho a ser seguido. Então, esse é um aspecto importante da escola estruturalista. A escola estruturalista ela trouxe preceitos também da burocracia. A burocracia, como vocês viram no caderno, ela gera uma má interpretação em relação a o que conhecemos hoje. Hoje, quando eu falo em burocracia, provavelmente muitos de vocês já torceram o nariz pensando, a burocracia, isso não é uma coisa ruim, a gente devia tirar do nosso processo de trabalho. Mas não, eu digo a você que o preceito da burocracia, ele é bastante positivo e, de fato, ele ajudou muito as organizações a se estruturarem, principalmente a burocracia weberiana, a qual nós incorporamos dentro das organizações. Por quê? Porque a burocracia fala o seguinte, que a organização ela é posta de várias partes, certo? Essas várias partes elas constituem o todo. Então, se eu tenho várias partes que constituem o todo e várias partes eles têm um papel importante para que esse todo possa alcançar esse resultado maior, então é importante observar a justiça e a igualdade na relação entre essas partes. Então, dentro da burocracia, eu preciso, para que eu possa promover essa justiça e igualdade, eu tenho que fazer o seguinte, primeiro, no ambiente dos funcionários, para que os funcionários eles possam se sentir mais seguros, para que eles possam se sentir mais motivados e para que eles possam se sentir mais comprometidos com esse processo, é importante que haja funções definidas. Até então não existia a racionalização do trabalho, mas não existiam muitas funções definidas. Então, é preciso ter uma função definida que o indivíduo ele possa saber o que é que ele vai executar na organização, quais competências que são requeridas para ele, quais habilidades ele tem que ter. Isso tudo tem que estar informado anteriormente
para esse indivíduo que vai ocupar esse cargo e também dentro da matriz de cargo, ou seja, à medida que o indivíduo ele possa querer ampliar a sua participação na organização, ou seja, ele possa querer galgar cargos maiores, ele possa querer ser promovido, e ele possa saber, dentro desse cargo superior ao dele, quais as competências e habilidades requeridas para que ele possa se preparar e concorrer a essa vaga. Isso é justiça, que a burocracia ela previu dentro desse contexto. Então, saber qual é a hierarquia desses cargos, ou seja, a quem eu obedeço, para que possa ficar claro essa linha de comando, para que outras pessoas que não são meu chefe não possam chegar e querer dizer coisas que eu tenho que fazer, atrapalhando o meu processo de trabalho. Identificar claramente quais são os direitos e deveres de cada indivíduo. Então, eu tenho os meus direitos e tenho os meus deveres. Isso tem que ficar claro, meu para a organização e da organização para mim. O recrutamento, ele ser feito de acordo com características prévias, com regras prévias, para que se possa garantir a igualdade na concorrência. Também a remuneração deve ser igual a exercícios de cargos e funções semelhantes. Até hoje a gente discute isso, tem a questão de gênero envolvida aí também, mas desde aquela época a burocracia já previa. O avanço na carreira ele vai ser regulado por normas e também uma separação completa entre a minha função como trabalhador e as minhas características pessoais. O ponto da burocracia era profissionalizar esse processo, ou seja, deixar de lado esse aspecto pessoal para que esse aspecto pessoal influencie menos nas escolhas do chefe, influencie menos nos direitos e deveres que cada um deve ter e que possa ser igualitário dentro do contexto de uma mesma organização. Então, podemos observar que a burocracia ela tem um motivo claro. O motivo claro dela é promover justiça e igualdade dentro do ambiente organizacional, separando os aspectos profissionais e os aspectos pessoais da vida dos profissionais dentro da organização, certo? Então, como dentro da escola estruturalista observou-se que não existe uma única maneira certa de fazer uma coisa, obviamente que isso vai gerar conflito, porque cada indivíduo ele pode pensar uma maneira diferente de chegar a um resultado. Resultados diferentes, mas de repente, ou pode ser resultados iguais de maneira diferente de se chegar, ou pode até ser maneiras diferentes que levam a resultados diferentes, mas de uma maneira ou de outra a organização tenha benefícios em relação a isso. Então, obviamente que isso vai surgir conflitos. E os conflitos eles não são negados aqui na escola estruturalista, ao contrário, eles são estimulados, porque quanto mais conflito existir, mais um conflito administrável, vai fazer com que surjam novas ideias e novas formas de se trabalhar dentro da organização. Então, o conflito administrado é bom, sim, porque faz com que a organização ela possa crescer e modificar suas ações, atingindo a melhores resultados. Então, você pode estar se perguntando, como no início nós falamos, o que é que isso tudo tem a ver com técnica em biblioteconomia? Tem a ver por quê? Porque observamos que a organização, a biblioteca, ela é uma unidade de formação, e como unidade de formação, ela é uma organização, e como sendo uma organização, ela tem vários elementos ao qual deve ser gerida. Então, o foco dentro da biblioteca, ele tem que, ao longo do tempo, nós vamos ver no passar das competências que ele sai cada vez mais daquele aspecto mais específico do processamento técnico e da circulação e do empréstimo de livro para a gestão de outros aspectos administrativos que estão dentro da biblioteca e que são importantes para que ela possa estar funcionando bem fortemente para que possa atender melhor os anseios e os objetivos dos seus usuários. Isso a gente vai discutir mais claramente agora no encontro presencial que vamos realizar nesse momento. Bom estudo!